E agora daremos sequência ao Ideias e Debates Educação com a palestra sobre o eixo temático do evento, Educação para a Formação Humana Integral e a Construção de um Mundo Mais Sustentável, com avanços sociais e econômicos, que será proferida por Paulo de Camargo, assessor executivo da Rede de Escolas Associadas da Unesco do Brasil, jornalista, mestre em educação pela USP, consultor de gestão, comunicação e inovação em instituições educacionais. Paulo de Camargo foi por 15 anos diretor da Palavra Prima Comunicação e Ethos Desenvolvimento Humano e Organizacional, atuando como partner da Ethos Sherwoods, onde desenvolveu o projeto Devir, workshop voltado para o pensamento estratégico na alta gestão educacional, em parceria com o consultor José Ernesto Bolonha. Estudioso dos processos de inovação pedagógica em escolas de diversas partes do mundo. Atualmente é assessor executivo na rede PEA, Programa de Escolas Associadas Unesco, em inglês ASPNet, que teve início em 1953 e hoje atinge mais de 11 mil escolas de 181 países. O objetivo é difundir os princípios da Unesco, como a construção de uma cultura de paz e a promoção de cidadãos globais e comprometidos com um desenvolvimento sustentável. No Brasil, são quase 600 escolas públicas e particulares, a segunda maior rede em âmbito global, empenhadas em empregar novas abordagens de ensino e aprendizagem. A rede Programa de Escolas Associadas Unesco quebrou a distância entre as escolas públicas e privadas e promove, de fato, uma colaboração ativa. Enquanto em 2010 eram apenas 83 escolas públicas, o que representava 26% em relação às escolas particulares, em 2018 chegaram a 256, somando 43% de representatividade. Com a palavra, Paulo de Camargo, que terá 30 minutos para desenvolver o tema. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de discutir o tema. Eu estou aqui hoje, embora vocês tenham feito uma discussão bonita da minha vida, eu estou aqui hoje mais exatamente como assessor desse programa das escolas associadas da Unesco. Vou falar um pouco sobre ele, porque eu acho que é pelo testemunho das escolas que participam e é pelo princípio de existência desse programa que a gente chega no tema, né, que foi definido para a nossa conversa hoje. Antes de apresentar, porém, eu acho importante situar o contexto em que nós vamos falar, né? Quer dizer, desde que começou a pandemia do Covid-19, né, há mais de um ano, dificilmente qualquer coisa que nós venhamos a falar sobre o futuro vai deixar de considerar todos os impactos que a pandemia teve sobre a sociedade, né, e sobre o planeta de forma geral. E, em especial, sobre a educação. Vocês sabem muito bem, assim, a educação foi uma das principais vítimas do Covid-19, porque as escolas fecharam, né? E possivelmente a maior parte de nós não teve em vida a experiência das escolas fechadas durante o tempo letivo por tanto tempo, né? E o Brasil foi especialmente afetado porque nós tivemos mais que quase todos os demais países parados com as escolas fechadas. Isso tem um impacto global, mas eu queria chamar a atenção
especialmente para o nosso caso, para a realidade brasileira, porque a escola, a nossa escola, ela não só tem uma importância para aquilo que a gente pode identificar como uma formação acadêmica, com aprendizagem, mas é uma referência social, é dos equipamentos sociais de maior importância, né, para as crianças e adolescentes. Foi um tempo em que as famílias perderam a possibilidade de contar com a escola, os alunos perderam a possibilidade de aprender presencialmente, né, embora os esforços de educação remota tenham sido feitos. Foi um tempo em que as pessoas deixaram de conviver num espaço educativo, isoladas, presas, distanciadas. Certamente nós vamos lidar nos próximos tempos com todas as consequências desse período. O primeiro olhar, claro, vem pelaquilo que pode ter ficado de defasagens da aprendizagem, que certamente existem, né? Hoje, os pesquisadores da área, as instituições que atuam, os órgãos de governo estão falando em recomposição da aprendizagem, na definição de aprendizagens essenciais que devem ser recuperadas desse período. Mas eu chamo a atenção, sobretudo, pelaquilo que a educação pode representar como formação integral, né, das pessoas. Nós temos agora que lidar com todos os traumas, todas as consequências que podem ter decorrido em prejuízo da nossa saúde mental, na saúde mental de crianças e jovens durante todo esse período. De toda forma, se a gente quiser olhar por um lado, por um legado que deve ser preservado, é a percepção da importância do professor, que foi renovada, e a percepção da importância da escola, para todos, né? Escola pública, escola particular, a escola em todas as suas frentes, né? Em todas as suas modalidades. A escola como uma instituição que já tem aí mais de 150 anos, essa escola como a gente a conhece, né? Embora a educação seja um processo que existe desde que existe gente. Mas eu estou dizendo isso porque essa discussão, essa consequência, essa reflexão, ela fortaleceu uma discussão que a Unesco vinha realizando, já estava começando a realizar, e foi tragada, e foi também colhida pela pandemia, que era a discussão dos futuros da educação. Foi montado um grupo com representantes, creio que entre 15 e 17 países. No Brasil, o Brasil teve um representante também, que foi o professor Cristóvão Buarque, né, ex-ministro da Educação, ex-governador do Distrito Federal, acho que todos vocês conhecem. E essa comissão se preocupou em olhar exatamente para uma ideia de uma construção coletiva do que possam ser, não o futuro da educação, como muitas vezes se fala, mas os futuros possíveis para a educação, né? A gente tem a oportunidade agora, nesse mundo pós-pandemia, de não mais voltar para aquilo que era antes, porque aquilo que era antes não era também o que nós sonhávamos para a educação, mas para a construção de uma escola que seja efetivamente mais inclusiva, que ela seja efetivamente mais integral, ela seja efetivamente mais democrática, ela seja efetivamente mais um espaço de desenvolvimento de todas as potencialidades humanas, especialmente quando a gente pensa em crianças pequenas, em adolescentes, em jovens, né? Esse é um desafio que está colocado, ele está colocado não só no âmbito da Unesco, ela é aberta. Para vocês terem uma ideia da importância disso, é um sucedâneo da ideia do mesmo princípio que gerou os 4 pilares da educação. Quem é educador sabe quais são os 4 pilares e sabe que está ligado ao trabalho do Jacques Delors, né, do Educação, Tesouro a Descobrir, um tesouro a descobrir, que é o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a aprender, o aprender a fazer. Mas, depois disso, teve um outro movimento, que foi o livro do Edgar Morin, né, dos 7 saberes necessários à educação do futuro, e agora vem essa produção que chama-se Futuros da Educação, mas que não vai ser concebida como uma obra pronta, vai ser uma plataforma que vai ser permanentemente alimentada e promover a discussão de todos que quiserem participar dela. Porque, de fato, se tem uma coisa que a pandemia nos deixa como lição, é que a educação ela tem que ser vista e preservada e protegida e estimulada e desenvolvida
como um bem comum da humanidade, né? É aquilo que nos une, que nos aproxima como pessoas dentro de uma só casa, uma casa planetária. E é nesse contexto, e agora sim eu apresento para vocês um pouquinho, daquilo que faz o Programa das Escolas Associadas da Unesco no Brasil. Originalmente, quem foi convidada para essa atividade foi a professora Miriam Tricati, que é a nossa coordenadora nacional. Ela se encontra afastada por questões de saúde, agravadas pelo Covid também. A Miriam também foi uma das vítimas do Covid-19. E eu estou aqui hoje por isso que eu disse, né? Não como jornalista, não como um consultor da área, né? Não como um realizador de formações, mas como uma pessoa que trabalhou nos últimos quase 15 anos pelo desenvolvimento do Programa das Escolas Associadas à Unesco no Brasil. E o que vem a ser esse programa? Vocês sabem, mas vale a pena recordar que a Unesco é uma agência das Nações Unidas voltada especificamente para a educação e cultura. E tem um setor de educação que trabalha em muitas frentes diferentes. Existe a Cátedra da Unesco, existem muitas ações da Unesco no campo da educação e da cultura, e existe um programa que pertence, que faz parte da Unesco, mas ela não é, vamos dizer assim, ela é da estrutura da Unesco, mas permite a formação de redes que não são nem de profissionais da Unesco, nem de diplomatas, nem de governos, que é o Programa das Escolas Associadas. Ela nasceu logo depois que nasceu a Unesco. Se vocês lembrarem, a Unesco foi criada no contexto do mundo pós-Segunda Guerra, onde a paz era o tema central, e a Unesco nasce com a missão de trabalhar a cultura da paz dentro das mentes das pessoas, né? Porque é lá que nasce a guerra. E desde então, as escolas foram chamadas a participar desse desafio na formação de uma rede global. No Brasil, esse programa chegou na década de 90, por iniciativa da professora Vera Gissoni, que foi a Paris para procurar fazer essa conexão e criar uma representação da Unesco, das escolas associadas da Unesco no Brasil. E desde então, o programa vem se desenvolvendo, né? Hoje a gente está com 561 escolas, mais 520 escolas candidatas, e mais ainda um conjunto de mais de 200 escolas que estão esperando a abertura novamente do processo de certificação, que a gente teve uma parada técnica em função de uma reorganização da rede no Brasil. Essa rede agora, no mundo, ela representa quase 12 mil escolas e está em 180 países. E é interessante porque ela é uma rede absolutamente horizontal, ela não tem hierarquia, a relação da rede com as coordenações do programa, ela não envolve nenhum tipo de obrigação, só um compromisso, o compromisso de trabalhar com os valores das escolas associadas da Unesco. Eu fiz uma apresentação um pouco mais longa, eu vou passar alguns slides, porque esses temas a gente já vai incorporando, né, na nossa conversa aqui. Então, vamos pensar um pouquinho em o que constitui esse compromisso das escolas associadas da Unesco. Evidentemente, a gente tem um mandato que nos implica com certos compromissos éticos, né? A rede não é uma rede de escolas de elite, ela não está focada em excelência acadêmica, ela não se configura um prêmio, uma certificação, não quer dizer que as escolas foram selecionadas, escolhidas, ela não é um rótulo de qualidade, ela não é um selo de qualidade, mas ela é, sobretudo, um compromisso de trabalhar por um conjunto de pautas, um conjunto de agendas que fazem parte das preocupações globais da Unesco. Então, nós temos, nesse momento, a questão da Agenda 2030, né, que são os ODS, né, esse evento mesmo está localizado em 3 ODS, como foi falado na apresentação. Vocês possivelmente também já sabem o que são os ODS, mas não custa lembrar. E eu queria chamar a atenção para um aspecto específico das ODS, que as ODS representam objetivos de desenvolvimento sustentável, que é um acordo entre países, né? A Unesco, a ONU, o sistema ONU-Unesco, ele só existe a partir de um acordo dos países integrantes, e todas as suas proposições, elas são compromissos, são pactos firmados com as nações. E os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles também representam isso.
Existem diversas temáticas abordadas, uma delas é focada na educação, que é o 4, né, que é a ideia de assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover a aprendizagem, oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E nós, como escolas associadas da Unesco, temos também um compromisso de trazer essa agenda para dentro da escola, não apenas a ODS 4, mas o conjunto, né? A gente somos embaixadores desses ideais, o conjunto das UDSs, né? Como que isso é trabalhado na escola? Das mais diferentes formas. As escolas têm total autonomia para trabalhar. Você pode ter projetos de caráter pedagógico por etapas, você pode ter projetos que unem toda a comunidade, você pode celebrar de alguma forma em eventos, você pode também incorporar os princípios na própria gestão administrativa da escola. Enfim, as escolas elas têm diferentes graus de maturidade e de diferentes formas de unir essas ideias ao seu projeto pedagógico. Mas uma coisa importante que vale tanto para as escolas associadas como para todas as pessoas é que as ODS representam uma agenda global, né? Isso é muito importante. Na história humana, é das poucas vezes que a gente pode identificar pautas que unem pessoas de todas as nacionalidades e da grande maioria dos países. A gente começa a trabalhar mais fortemente dentro da consciência de que somos parte de uma casa única, né? Isso é muito importante. Isso significa que uma escola, aí em São José dos Campos, e a gente tem escolas associadas da Unesco, em São José dos Campos, trabalha dentro de princípios que uma escola lá no Cazaquistão, por exemplo, também está trabalhando, ou no Japão, na Nova Zelândia, ou no Canadá, escolas públicas particulares, escolas, no nosso caso, escolas indígenas, escolas rurais, escolas quilombolas, né? Todas essas escolas orientadas por marcos de atuação que são globais. Isso é muito importante, isso dá um eixo para o trabalho sobre valores e fortalece uma dimensão da escola que muitas vezes fica esquecida, né? Todos vocês sabem também o quanto as escolas, nos últimos anos, elas vêm sendo chamadas, e não por acaso, a cumprir uma função mais claramente ligada aos direitos de aprendizagem. Significa o quê? Que as crianças, todas as crianças, têm o direito de aprender português, matemática, têm que ter aprendizagens básicas para que possam se desenvolver ao longo da vida. Mas a gente não pode reduzir esse compromisso com a aprendizagem apenas a aprendizagem acadêmica, né? Nós temos a necessidade, a obrigação de formar pessoas imbuídas de um grau elevado de uma consciência comunitária, de uma consciência coletiva, de uma consciência democrática, uma consciência inclusiva, uma consciência sustentável, né? Uma consciência de preservação de recursos, de valorização de conquistas comuns, como é o caso dos patrimônios, né? Quando a gente fala num patrimônio da humanidade, a gente significa dizer que nós temos o dever de preservar para gerações futuras algo que foi construído ao longo, é uma conquista da civilização, né? Então, isso também faz parte de uma consciência que deve ser compartilhada com as novas gerações. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo sempre, né, é preservar o futuro dos que virão depois da gente, né? O mundo não acaba quando a gente se for, ele continua para os nossos filhos, ele continua para os nossos netos, para as pessoas que vão vir daqui a 100, 200, 500 anos. E faz parte desse desafio da educação você passar o bastão em melhores condições do que você recebeu. Muitas vezes a gente fica falando que as crianças e os jovens são a salvação do futuro, elas têm é quase uma obrigação, né, de consertar as burradas que nós temos feito, das quais nós participamos direto e indiretamente, e esquecemos que nós temos, antes disso, a obrigação de trabalhar para deixar para eles um mundo melhor. E a educação é grande parte desse esforço. Evidentemente, eu já atropelei toda a minha apresentação, mas eu faço as apresentações só para não esquecer de dizer coisas. Mas eu vou, mais ou menos, depois costurando aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês, e a apresentação fica para depois, quem quiser também
ter uma visão mais organizada desses conteúdos. Eu falei sobre o compromisso das escolas associadas com os temas da Unesco e, por exemplo, com a agenda dos ODS, mas eu queria lembrar também que nós temos uma agenda própria, né, que faz parte das áreas temáticas da rede de escolas associadas da Unesco. A primeira é essa que eu já falei, que é a ideia de uma cultura de paz e não violência, e fundada num princípio de cidadania global. O segundo é um foco no desenvolvimento sustentável, mas mais do que isso, mais do que pensar em formas de desenvolvimento em que não sejam predadoras ou ameaçadoras para o planeta, mas um princípio educativo que é a construção de estilos de vida sustentáveis. Isso significa o quê? Significa que não adianta a gente cobrar de governos, não adianta a gente cobrar de países, de cobrar de empresas, atitudes sustentáveis, se nós mudarmos também os nossos hábitos cotidianos, né? Isso significa hábitos de consumo, hábitos de uso de energia, de água, hábitos de consumo de carne, hábitos de consumo de combustível, né? Tudo isso faz parte de um conjunto de fatores que trazem impacto para o planeta e alimentam uma máquina que muitas vezes funciona à revelia da capacidade do planeta de prover recursos, né? Vocês todos acompanham pelos jornais, de vez em quando, a notícia de que a gente já consumiu, em maio a gente já tinha consumido um planeta, né? Quase aquilo que o planeta poderia fornecer ao longo de um ano. Isso é muito grave, né? A gente vai caminhar para esgotar rapidamente o planeta, esgotar os oceanos, esgotar aquilo que a Terra dá, né? Esgotar aquilo, o ar que a gente respira. E isso tem muito a ver com estilos de vida sustentáveis, né? Que cabe a cada um de nós. E, por fim, uma ideia cada vez mais importante, né, quando a gente vê todas essas notícias sobre refugiados, quando a gente vê as notícias sobre agressão a pessoas por conta de gênero, por causa de posições políticas, quando a gente vê os discursos de ódio, a gente percebe que a escola tem um desafio muito, muito grande. Não é um desafio que a gente resolve com um livro didático, é um desafio que a gente vai ter que gerar conhecimento, gerar práticas que sejam efetivamente educativas para as nossas crianças e jovens. E isso está no campo do que as áreas temáticas do PE denominam como aprendizagem intercultural e valorização da diversidade dos patrimônios. Ou seja, a gente deixar visões sectárias, a gente promover diálogos construtivos, a gente ser inclusivo também no debate, a gente ser cuidadoso no que a gente fala, no que a gente posta, no que a gente propõe como temas de discussão. Isso isso não significa fugir dos debates, muito ao contrário, mas significa a gente construir um mundo capaz de incorporar diferenças, né? E aprender e mudar de posição a partir de uma consciência mais completa, de uma visão mais abrangente, mais humanizada daqueles temas que certamente são importantes para todos, né? Isso é muito fundamental em qualquer ideia de educação que a gente pense, seja para hoje, mas especialmente para o futuro que a gente quer construir. Então, nós falamos dos ODS, nós falamos das áreas temáticas e nós falamos de uma outra forma de trabalho também, que tem a ver com o calendário da Unesco, e isso também mobiliza muito as nossas escolas e também constitui uma agenda global. O que acontece, né? A gente tem na Unesco um conjunto de anos, semanas, meses, aliás, semanas, anos e décadas de celebração de temas, né? Por exemplo, esse ano em que nós estamos é o Ano Internacional das Frutas e Vegetais, é o Ano Internacional da Economia Criativa, é o Ano Internacional da Restauração de Ecossistemas, aliás, é o início da década da restauração de ecossistemas, é o Ano Internacional da Erradicação do Trabalho Infantil, agora não me lembro se é ano ou se é década também, mas, enfim, são agendas que anualmente as escolas vão utilizando para organizar o seu trabalho. A gente trabalha, a cada ano, as escolas vão
atualizando os seus planejamentos para incorporar essas temáticas, que muitas vezes as escolas já trabalham, mas não trabalham, eles trabalham de uma forma um pouco mais fragmentada, né? A participação numa rede é importante, não porque cada escola faz as suas próprias coisas, mas porque elas fazem juntas, né? Elas podem fazer juntas. Elas podem tanto compartilhar as bases técnicas, né? E a Unesco fornece um conjunto de documentos, né? Um conjunto de reflexões sempre que ajudam a amparar esses trabalhos, mas possibilitam que as escolas venham a trocar informações entre si em diferentes fóruns, né? Por exemplo, a gente tem um encontro nacional que vai acontecer virtualmente agora em dezembro, a gente tem encontros regionais, a gente tem aí convites que as escolas fazem para participar de encontros e outras atividades. Então, essa ação em rede fortalece muito Paulo, isso que nós queremos. Tudo bem? Desculpa interrompê-lo, só para avisá-lo que o senhor tem 5 minutos para concluir a sua apresentação, por gentileza. Sim. Eu tá, ok? Só para te passar certinho aqui. Agora eu perdi meu pensamento. Mas, enfim, a gente tem essas possibilidades das escolas agirem como aquilo que nós queremos que os alunos e professores ajam, colaborativamente, né? Esse é um papel muito importante das escolas associadas da Unesco, da rede, né? Dessa ideia de trabalho em rede. Eu já falei sobre a origem do programa, já falei sobre como ele cresceu. Essa aqui é uma representação gráfica de como as escolas estão espalhadas, né? Inicialmente a gente tinha uma concentração grande em São Paulo e Rio, e aos poucos a gente está levando a escola para o interior do Brasil, para o meio da Amazônia, por exemplo. A gente está crescendo nos interiores de forma geral, e isso é um dos objetivos, foi um dos principais focos do trabalho que a professora Miriam desenvolveu desde o começo, e efetivamente a gente tem dotado a rede de uma diversidade muito maior. Hoje ela está assim composta, né? Ela está com 561 escolas, esse dado é de 19. E a gente, assim como a gente tem a entrada de escolas, às vezes a gente tem também a saída, ou porque as escolas foram vendidas, ou porque fecharam, ou porque elas deixaram de cumprir a única obrigação que é produzir relatórios anuais de atividades. Mas para seguir essa proporção aqui, a gente tinha, nesse contexto, 228 escolas públicas, 323 privadas, 18 organizações sociais, 3 indígenas, 30 rurais, 1 escola de assentamento, 4 escolas quilombolas, 3 escolas prisionais. Desde então, essa proporção já mudou. Se a gente for considerar hoje as escolas candidatas esperando a certificação e as escolas já inscritas, a gente já tem um equilíbrio entre escolas públicas e privadas e ainda segue no aumento da diversidade da representação, que para a gente é muito importante. Então, vocês veem que as escolas públicas vêm crescendo muito mais que a privada, que para a gente é um desafio, porque não se trata de ser melhor ou pior, mas o que acontece é que as escolas privadas, historicamente, elas têm mais condições de participar, no sentido em que elas têm mais autonomia. Nas escolas públicas que a gente recebe, a gente muitas vezes vê a escola muito entusiasmada, mas a rotatividade de diretores, por exemplo, acaba que ele tira a história do programa, o diretor sai e leva o programa junto. Isso nos dificulta um pouco, mas a gente começou um trabalho com as secretarias de educação. Isso tem feito com que as escolas tenham suporte, então as escolas públicas hoje participam não só em quantidade, mas em muita qualidade. Isso para a gente é um desafio que está sendo vencido. E a gente tem, e assim eu termino, uma percepção de que o programa continua denso, ele continua fiel aos seus princípios. A gente regularmente faz pesquisas, essa é a última pesquisa que a gente fez, e a gente vê como as escolas não só participam muito do programa, mas elas querem participar ainda mais. E tem uma percepção de que a participação no programa foi um componente de construção de qualidade dessa educação da qual a gente estava falando, né? Uma educação mais completa. E isso faz com que hoje a gente esteja nesse bom momento do programa e também olhando para o futuro, porque, você sabe, não tem nada certo, né? E a gente precisa construir o futuro que a gente sonha.
Muito obrigado, eu acho que eu segui o tempo direitinho aqui, e eu fico aqui para depois a gente seguir no debate.